O Diário de Anne Frank, terça-feira, 18 de maio de 1943. Querida Kitty, vimos um combate aéreo entre aviões alemães e ingleses. Infelizmente, a tripulação dos 2 ingleses teve de abandonar os aparelhos, saltando de paraquedas. O leiteiro, que mora no caminho de Arlan, viu 4 canadenses. Um, que falava perfeitamente holandês, pediu-lhe fogo para o cigarro. Contou que a tripulação era de 6 homens, mas que o piloto infelizmente morrera no incêndio e o 6º companheiro tinha se escondido não se sabe onde. Depois veio a Polícia Verde e prendeu os 4 aviadores. Incríveis a calma e a presença de espírito desses homens depois de um salto assim. Precisamos acender o fogão para queimar os restos de verduras e outras porcarias. Temos de ter cautela por causa do empregado do armazém e não podemos colocar nada no balde do lixo. Qualquer pequeno deslize pode nos denunciar. Todos os estudantes estão obrigados a assinar uma declaração de lealdade como sinal de simpatia com os ocupantes. Depois, podem continuar os estudos. 80%, no entanto, não foram capazes de assinar contra sua convicção. As consequências não demoraram. Todos os que não assinaram são obrigados a trabalhar forçado na Alemanha. O que vai ser da juventude holandesa se as coisas continuarem assim? Hoje à noite a mamãe fechou a janela porque o barulho dos bombardeios era insuportável. Eu dormia na cama do Pim. De repente, ouvimos a senhora Van Damme gritar. Pulou da cama como se uma tarântula tivesse picado. Depois ouviu-se uma forte explosão. Imaginei logo que uma bomba incendiária tinha caído junto à cama dela e gritei: "Luz, luz!" Pim acendeu a luz e eu esperava que o quarto, dentro de poucos minutos, fosse devorado pelo fogo. Mas tudo ficou na mesma. Subimos a escada acima para ver o que tinha acontecido. Os Van Dammes tinham visto um clarão de fogo pela janela. Ele era de opinião que o incêndio devia ser perto, em qualquer parte. Ela, na imaginação, já estava vendo a nossa casa em fogo. Mas como não se ouvia nem se via mais nada, voltamos a nos deitar. Depois de 15 minutos, o barulho recomeçou. A senhora Van Damme fugiu do quarto, desceu a escada e refugiou-se junto ao Sr. Dussel. Pelo jeito, o marido não sabe protegê-las. O Sr. Dussel recebeu-a com estas palavras: "Deite-se aqui ao meu lado, minha filhinha." Desatamos todos a rir e assim salvamos a situação. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, domingo, 13 de junho de 1943. Querida Kitty, o poema que o papai escreveu no meu aniversário é tão lindo. Ele escreveu em alemão e a Margot traduziu assim: "Como é mais nova de todos, ainda que já bem crescida, não é lá muito fácil a sua vida. Todos pretendem lhe dar lições, mas o que lhe dão são aflições. Repare na nossa competência. Passamos por tudo isso afinal e distinguimos o bem e o mal. Assim lhe falam sem interrupção. Seus defeitos nunca são graves. Dos outros são grandes entraves e a avisam, a fazem perceber, como se fosse para seu prazer. E nós, os pais dessa filha querida, nem sempre lhe damos razão, porque a transigência na vida passa a ser uma forte condição. Aproveitou bem os meses vividos. Você estudou, leu e aprendeu. Muito raramente se aborreceu. Quanto à roupa, ouço perguntar: agora, o que é que vou usar? Sabemos que quase nada lhe serve. Os sapatos apertam e a enervam. A saia, a camisa, tudo encolhido. Uma tanga parece seu vestido. 10 centímetros que se lembre de crescer, basta para em coisa nenhuma se caber. Tinha também versos sobre comida que não vou transcrever porque a Margot não conseguiu colocar rima. Todos foram simpáticos e me deram muitos presentes. Entre outras coisas, deram-me um calhamaço sobre o meu interesse pela mitologia grega e de Roma. Não posso me queixar, pois sacrificaram alguma coisa das suas últimas reservas. Sou a caçula da família escondida. Admito que recebo mais mimos do que mereço. Sua Anne. Terça-feira, 15 de junho de 1943. Querida Kitty, aconteceram muitas coisas, mas receio que todas essas histórias comecem a aborrecê-la. Prometo ser breve. O Sr. Van Damme não operou o estômago. Depois de terem feito o corte na barriga, os médicos viram que ele tem um câncer.
infelizmente tão adiantado que nada podiam fazer. Fecharam e o mandaram para casa depois de o alimentarem e o tratarem por 3 semanas. Tenho muita pena dele. Lamento não poder sair daqui para visitá-lo e distraí-lo. Sempre era ele que nos vinha contar o que se passava no armazém. Era muito preocupado conosco. O bom Vossen faz uma falta enorme. No próximo mês seremos obrigados a entregar o nosso rádio. O Sr. Kofoes tem um desses aparelhos portáteis que vai nos ceder para substituirmos o nosso grande Philips. Que pena termos de nos desfazer do lindo aparelho. Mas uma casa onde há gente escondida, nada se deve arriscar. O rádio pequeno ficará aqui em cima. Para um rádio, há sempre um lugar. Mesmo em casa de judeus escondidos que compram tudo com dinheiro negro. Todo mundo está empenhado a arranjar um aparelho antigo para entregar às autoridades em vez daquele que tem em casa. A rádio é para nós a única ligação com o mundo exterior. E a verdade é que quando estamos deprimidos, é bom ter um rádio para nos dar coragem. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, domingo 11 de julho de 1943. Querida Kitty, volto a falar sobre educação. Tenho feito de tudo para ser prestativa, amável e simpática. Assim, a avalanche de críticas diminui. Mas custa muito me comportar bem com gente que não devemos ver à nossa frente. Às vezes, esqueço tantas injustiças. Depois de esconder a minha raiva durante semanas, falam da mais malcriada garota do mundo. Não acha que sou digna de pena? Ainda bem que tenho senso crítico. Senão, azedava e perdia totalmente a disposição. Resolvi não me preocupar tanto com a taquigrafia. Preciso de mais tempo para os meus outros estudos. Ultimamente estou ficando míope, o que não é nada bom. Precisava de óculos. Ficaria com cara de coruja. Mas, como sabe, os escondidos não têm licença. Ontem passamos todo o dia a falar de uma coisa só. A mamãe andava com a ideia de me mandar com a senhora Kofoes ao médico da vista. Ao ouvir aquilo, o primeiro momento fiquei tonta. Não é brincadeira nenhuma sair à rua. Imagine, à rua! Tive a sensação de morrer de medo. Não é coisa simples. Depois fiquei toda contente, mas a coisa não é assim tão fácil. Tem todas as dificuldades e perigos. Era preciso pensar bem e decidir as coisas importantes. A Miep queria me levar imediatamente. E fui logo ao armazém pegar o meu casaco cinzento. Mas parecia que era de uma irmã mais nova. Estou ansiosa por saber se de fato vou ao médico. Acho que vão adiar. Os ingleses desembarcaram na Cilícia e o papai diz que a guerra não pode demorar muito. Aí ele passa para mim e a Margot uma parte do seu trabalho de escritório. Gostamos muito de fazer. Qualquer pessoa sabe classificar a correspondência e anotar as vendas, mas nós somos especialmente cuidadosas. A Miep é o nosso burro de carga, coitada. Quase todos os dias descobre alguma verdura e traz na sua sacola amarrada à bicicleta. Também é ela quem cuida todos os sábados da troca dos livros na biblioteca. Estamos sempre ansiosamente à espera do sábado, como criancinhas que esperam por um presente, mas não podem usá-lo. Os livros significam muito para as pessoas isoladas no mundo exterior. Ler, estudar e ouvir rádio, é esse o nosso mundo. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sexta-feira, 16 de julho de 1943. Querida Kitty, outra vez ladrões, mas dessa vez para valer. Na parte da manhã, o Peter foi como sempre ao armazém e verificou que as portas do armazém e da rua estavam abertas. Avisou logo o Pim, que antes de mais nada, ligou o rádio na emissora alemã e fechou a porta. Depois os dois vieram para cima. As ordens, num caso desses, são não abrir as torneiras, não andar pela casa, estar vestido e arranjado às 8 horas, não utilizar o WC. Estávamos contentes por não termos dado por nada durante a noite, pois pelo menos dormimos bem. Só às 11h30 é que chegou o Sr. Kofoes e contou que os ladrões conseguiram abrir a porta exterior com uma alavanca para, em seguida, arrombar a porta do armazém. Viram logo que no armazém não havia nada que valesse a pena roubar, então tentaram a sorte no andar de cima. Levaram a caixa do dinheiro com 40 florins e os talões de cheques em branco.
Mas o pior é que lhes caíram nas mãos todos os cupons para 150 quilos de açúcar. O Sr. Coffey supõe que se tratava dos mesmos ladrões que tentaram há 6 semanas arrombar uma das portas. Daquela vez, não tinham conseguido nada. Ficamos todos muito aflitos. Parece que aqui no anexo não se pode passar sem acontecimentos sensacionais. Ainda bem que as máquinas de escrever e a caixa grande estavam aqui em cima, onde, aliás, ficam todas as noites. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, segunda-feira, 19 de julho de 1943. Querida Kitty, no domingo o porto de Amsterdã foi terrivelmente bombardeado. Dizem que as destruições são medonhas. Ruas inteiras estão transformadas em montões de entulho e ainda passarão muitos dias sem encontrar todos os cadáveres. Até agora, contaram 200 mortos e inúmeros feridos. Os hospitais estão apinhados. Crianças vagueiam entre as ruínas à procura dos pais. Ainda estremeço ao me lembrar do estampido das explosões e do ruído surdo das derrocadas que nos prediziam toda essa destruição. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sexta-feira, 23 de julho de 1943. Querida Kitty, a Eli descobriu uma loja onde ainda vendem, sem talões, cadernos e livros de escritório para Margot, que já está aprendendo a contabilidade. Mas não queria saber o aspecto dos cadernos. Papel cinzento com linhas tortas e só com 12 folhas e caros. Agora você vai achar engraçado. Vou contar o que cada um de nós deseja em primeiro lugar quando estiver em liberdade. A Margot e o Sr. Dan gostariam de tomar um banho quente numa banheira e ficar lá dentro pelo menos 1h30. A Sra. Van Damme quer ir direto para uma confeitaria e comer torta. O Dussel não pode pensar em outra coisa senão na sua mulher e na lotinha. A mamãe tem saudades de uma xícara de café. O papai quer visitar, antes de mais nada, o Sr. Vussen. O Peter pensa em ir logo ao centro da cidade e ao cinema. E eu acho que, de tanta felicidade, nem seria capaz de saber o que fazer primeiro. Parece que o meu maior desejo é voltar para casa, onde posso estar à vontade, onde faço o que tiver vontade. Queria também ser orientada nos estudos, isto é, queria ir para a escola. A Eli tem possibilidade de arranjar frutas no mercado negro, mas os preços não são brincadeira nenhuma. Uvas, 5 florins. Groselha, 70 centavos. Um pêssego, 50 centavos. 1 quilo de melão, 1 florim. Isso tudo, mesmo com os jornais publicando todos os dias. Qualquer subida de preço é considerada como especulação. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, segunda-feira, 26 de julho de 1943. Querida Kitty, o dia de ontem foi bem tumultuado e ainda estamos agitados. Você se perguntará se não é possível passar aqui um único dia sem aflições. Estávamos sentados à mesa e tomando o café da manhã quando as sirenes deram o primeiro alarme. Isso não nos incomoda tanto, porque quer dizer apenas que os aviões inimigos estão se aproximando da costa. Depois do café, deitei-me de novo na cama. Tinha terríveis dores de cabeça. Eram 2 horas quando vim para baixo. Às 2h30, a Margot terminou os trabalhos para o escritório. Ainda não tinha arrumado as coisas quando se ouviu de novo o toque do alarme, mas dessa vez mais forte. Subimos num instante a escada e 5 minutos mais tarde, o barulho tornou-se medonho. Resolvemos nos refugiar no nosso cantinho, no corredor. A casa tremia. Ouvimos nitidamente o cair das bombas. Apertei a minha malinha debaixo do braço, mais para sentir algum amparo do que para fugir. Depois de uma boa meia hora, os aviões foram rareando e começamos a sair dos esconderijos. O Peter desceu do seu posto de observações no sótão. O Sr. Dussel estava no grande escritório e a Sra. Van Damme achara que só no escritório particular estaria em segurança. E o Sr. Van Damme observara o espetáculo lá do alto do sótão. Só nós tínhamos ficado num cantinho de abrigo. Em seguida, subimos todos para o andar de cima, de onde víamos nitidamente as nuvens de fumaça sobre o porto de Amsterdã. Logo chegou até nós o cheiro de queimado. Era um incêndio. Tive a impressão de que um nevoeiro espesso envolvia a cidade. Um incêndio assim não é um espetáculo agradável.
Cada um de nós voltou aos seus afazeres, contente por ter escapado. Na hora do jantar, outra vez alarme. Estávamos comendo umas coisas boas, mas eu perdi o apetite logo que ouvi o terrível uivar das sirenes. Tudo, porém, ficou calmo e 45 minutos depois deram sinal do fim do alarme. Mas mal tínhamos lavado a louça, tudo recomeçou. Alarmes, estampidos horríveis, muitos aviões por cima de nós. Pensamos, céus, isso agora já passa dos limites. Mas ninguém queria saber o que nós pensávamos. Choveram bombas sobre bombas, dessa vez do outro lado. No Schiphol, foram os ingleses que deram a notícia. Os aviões mergulhavam, subiam, o ar parecia vibrar. Tive receio que alguma coisa caísse por cima de mim. Já não aguentava mais em pé quando, às 9 horas, fui para a cama. À meia-noite, em ponto, aviões. O Düssel estava se despindo. Na primeira explosão, saltei da cama. 2 horas de voos constantes. Por isso, fiquei na cama do papai. Só depois, quando já não se ouvia mais nada, voltei para o meu quarto. Às 2h30, adormeci. 7 horas acordei num sobressalto. O Sr. Van Damme estava no quarto do papai. Escutei. Tudo pronto, ladrões. Pensei e imaginei logo que nos tinham roubado tudo. Mas não. Seguiu-se um relatório como não tínhamos ouvido há meses. Talvez mesmo durante toda esta guerra. Mussolini caiu. O rei da Itália tomou conta do governo. Ficamos radiante. Depois do susto de ontem, enfim, alguma coisa de bom e... um pouco de esperança. Esperança do fim, esperança da paz. Chegou Kraler e contou que Fokker, a fábrica de armamento antiaéreo, estava muito destruída. Em meio a tudo isso, tivemos outro alarme de noite. Vieram muitos aviões e depois outra vez alarme. Parece que sufoco com tantos alarmes aéreos. Não durmo o suficiente e não consigo estudar como deveria. Mas agora a ansiedade e a esperança de que esteja chegando o fim de tudo isso fazem com que não desanimamos. Tomara que tudo acabe ainda este ano. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, quinta-feira, 29 de julho de 1943. Querida Kitty, a senhora Van Damme, o Düssel e eu estávamos lavando a louça. E o que acontece raras vezes, e que eles devem ter estranhado. Eu estava excepcionalmente silenciosa. Para evitar perguntas, procurei um tema neutro. E, por fim, comecei a falar sobre o livro de Henry Van Damme, O Cercante. Mas me enganei. Se não é a senhora Van Damme que me diz das suas, é o Düssel. Ele tinha nos recomendado o livro como uma coisa extraordinária, mas nem a Margot nem eu achamos nada de especial. A figura do rapaz está bem descrita, mas o resto... é melhor não falar nisso. Enfim, eu disse o que pensava do livro, tive que ouvi-lo. O que é que você sabe, afinal, a psicologia de um homem? Se o livro tratasse de uma criança, vá lá. É nova demais para compreender um livro desse. Nem um jovem de 20 anos entende bem. Só queria saber por que é que ele tanto nos recomendou o livro. E então, desataram ambos a me atacar. Sabe coisas demais, coisas que ainda não lhe dizem respeito. Teve uma educação errada. Mais tarde não se contentará com nada. Vai dizer, aquilo? Já li há uns anos no livro. Ainda vai querer arrumar um marido e se apaixonar. Como? Só vai encontrar defeitos em todo mundo. Sabe muita coisa em teoria, mas na prática tudo é diferente. Parece que eles pensam que é boa educação me incitarem contra os meus pais. Gostam disso. Acham também que é um método excelente não falar com uma garota da minha idade sobre assuntos de adultos. Ora, os resultados de uma educação assim são sempre desastrosos. Fervi de raiva. Ah, se pudesse começar a contar os dias que faltam para me ver livre deles. A senhora Van Damme, que encanto. É a que deve me servir de exemplo, sim. De exemplo daquilo que não se deve ser. Todos sabem. Ela é impertinente, egoísta, espertalhona, interesseira e nunca está satisfeita. Eu poderia escrever livros sobre essa senhora e, quem sabe, não farei um dia. O seu verniz estala com facilidade. Ela se faz de simpática e amável, principalmente com homens. A mamãe a acha estúpida demais e fala que não vale a pena perder tempo com ela. A Margot a considera insignificante. O Pim diz que ela é feia física e moralmente.
E eu percebi, depois de ter observado, que tem tantas qualidades ruins que nem sei qual delas fica em primeiro lugar. Sua Anne. PS. Peço à querida leitora que não se esqueça de que esta carta foi escrita antes de a raiva da autora esfriar.